Hoje falaremos sobre um tema que está muito em baila aqui, que é a questão do abuso, né? A pessoa abusadora. Será que você está numa relação abusiva? Será que você é vítima de um abusador? Será que você conhece uma pessoa assim? Vamos conversar sobre isso hoje, porque isso é um assunto muito sério. E eu acho que existe uma linha muito sutil, assim, sabe? Daquilo que é um abuso e daquilo que, por exemplo, é uma brincadeira infeliz ou até fruto da própria intimidade, né? Intimidade entre amigos, intimidade entre colegas de trabalho, intimidade entre marido e mulher, namorados, enfim. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, né? Primeira coisa que eu acho importante aqui a gente falar, tá? Existe uma coisa chamada intimidade. Na intimidade, eu brinco, eu falo que intimidade é uma merda. Porque a gente fala coisas, inclusive esdrúxulas. A gente tira sarro, a outra pessoa tira sarro da gente. E isso não significa que seja um abuso. Isso não significa que seja algo tóxico. Obviamente, se é uma brincadeira que você não gosta, que você não aceita, ou isso de repente desperta gatilhos em você, você pode, obviamente, se reservar o direito de virar para a pessoa, seja ela quem for, e falar: ah, essa brincadeira eu não gosto, me faz mal. De um jeito fofo, de um jeito educado, você pode falar. Obviamente, se a pessoa continua fazendo esse tipo de brincadeira que você não gosta, aí você já pode dar uma engrossada, né? Você já pode falar: olha, eu já falei pra você que eu não gosto dessa brincadeira, me faz mal, fico triste, né? Então não faz mais. Se a pessoa mesmo assim continuar fazendo, aí vale um esparrame, um vai tomar no cu, vai pra puta que pariu, virar a mesa, ir embora, cortar relações, se for o caso, ou realmente chamar pra uma conversa bem séria, do tipo: qual a parte você não entendeu que eu não gosto? Então, assim, isso pode acontecer. Eu me lembro que, começo de casada, né, meu marido fazia umas brincadeiras quando tinha outras pessoas junto, e ele me usava nessa brincadeira para fazer graça para os outros. Porque logo quando a gente começou a namorar, a gente foi para Fernando de Noronha, e eu já contei essa história aqui, né? Quando eu saí de casa, eu travo meu intestino, e eu fiquei lá uma semana sem conseguir ir no banheiro. E na hora que eu fui, entupi a privada. E ele fala que eu cometi um crime ambiental em Fernando de Noronha. Então, assim, ele fazia questão de contar isso para todo mundo. Veja, eu sou uma pessoa que eu brinco muito, eu tiro sarro e eu super aceito brincadeira. De verdade, aqui, quer tirar sarro de mim, quer fazer vídeo tirando sarro de mim, tá tranquilo, eu dou risada junto. Mas aquilo começou a me incomodar, porque eu percebi que ele começou a me usar pra fazer graça pros outros. E aí, obviamente, eu dava risada e tal, no começo até dei risada, porque realmente foi aquilo. Mas depois eu falei pra ele, eu falei: escuta, para de ficar falando disso, né? Tá enchendo o saco já. Então, assim, você fica me usando para os outros rirem. Você quer fazer graça, faça graça de você, faça graça de outras coisas, mas não fique me usando pra isso que eu não tô gostando. Ele parou. Ele falou: me desculpa, eu não achei que você tava rindo, eu achei que tudo bem. Eu falei: não tá tudo bem, eu não tô gostando. Ele parou, ele nunca mais falou disso. Meu marido é uma pessoa que tira muito sarro, sim, a família dele inteira é assim. Eles tiram sarro, eles brincam, tiram sarro um do outro. Então, assim, a minha relação com meu marido é uma coisa de tiração de sarro mesmo. A gente dá risada, eu com a babá da minha filha, a gente tira sarro uma da outra, a gente brinca pra caramba. Aliás, a babá da minha filha, ela é mais sentimental. Então, dependendo da brincadeira que eu faço, ela fala: ai, não fala assim. Eu percebo que ela acha que eu tô falando sério, eu tô brincando com ela. Então, eu tomo um certo cuidado. Agora, entre nós dois, a gente brinca muito, a gente tira sarro. Teve uma época que eu fiquei bem magra e ele me chamava de Fantomas, né? Então, eu acho que eu não sou da época do Fantomas, mas acho que é uma caveirinha, né? Então ele tirava sarro. Eu adorava quando ele me chamava de Fantomas, porque eu falava: ai, tô adorando, né? Era isso que eu queria, era ficar magra mesmo. Então eu não via aquilo como uma ofensa, e a gente sempre tirou sarro, eu sempre tirei muito sarro dele também. E é algo totalmente saudável. Então, assim, a gente não pode achar que qualquer brincadeira que é feita, né, principalmente entre pessoas que possuem uma intimidade, um grau de intimidade, isso vai ser um abuso, isso vai ser uma toxicidade, isso vai ser uma coisa ruim. Agora, Fernanda, como é que eu sei a diferença, né? Como é que eu sei aquilo que é um abuso e aquilo que é uma brincadeira? Veja, a partir do momento que alguém brinca alguma coisa com você e você não gosta, alguém te fala alguma coisa e você sente uma coisa ruim aqui dentro. Por isso que eu falo assim, a gente tem muito que observar, a gente tem que se observar e observar o que está à nossa volta, o que está acontecendo. Mas a observação principal é: como é que eu estou me sentindo?
Com isso que a pessoa está me falando, como eu estou me sentindo, eu estou me sentindo ofendida, isso está me fazendo mal? Bom, se está te fazendo mal, se está te criando uma sensação estranha, é o momento que você tem que virar para a pessoa e falar assim, olha, eu não gostei disso que você falou. Você sabe que no começo da minha vida, né, da minha vida adulta, eu escutava os maiores absurdos e eu não tinha coragem de chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu não gostei disso que você falou. Eu escutava aquilo e eu ficava remoendo aquilo. E aí, quando eu comecei a perceber que eu tinha que ser a minha maior advogada de defesa, eu comecei a me forçar a voltar lá e falar para a pessoa, olha, eu não gostei daquilo que você falou. O que eu falei? Aquilo, aquela frase, né? Aquele jeito que você falou comigo, né? Aquela palavra que você usou comigo, eu não gostei. Então, eu comecei a me forçar a ser assim. Hoje, eu fiquei safada. Por quê? Porque se alguém fala alguma coisa pra mim que eu não gosto, eu rebato na mesma hora. Sai que nem um vômito, assim, um jato, sabe? Vômito em jato. Sai isso na cara da pessoa. Eu falo, eu rebato na hora, eu não seguro mais, né? Eu aprendi, meu corpo aprendeu a me defender. E isso acontece inclusive nas relações. Então assim, se meu marido de repente faz uma brincadeira ou fala alguma coisa pra mim que eu não gosto, eu vou rebater na hora. Na hora. Então, assim, é óbvio que isso existe nas relações em geral, não só no relacionamento afetivo, né? Esse tipo de desentendimento. Mas entre amigos também, entre familiares, muitas vezes. E a gente tem que aprender a se colocar. Justamente que eu acho assim, se você tá conhecendo uma pessoa, você começa um relacionamento, né? Ou começa uma amizade, e essa pessoa é uma pessoa abusiva, na hora que você rebate, dá uma raquetada na pessoa, a pessoa já se liga logo. Ela fala, opa, essa aqui eu não posso comer com farinha. Essa aqui tá se ligando naquilo que eu tô fazendo e não vai aceitar. Essa aqui não baixa a cabeça não. Entendeu? É diferente daquela pessoa que vai pro banheiro chorar. Aquela pessoa que fica de cara feia, né? E aí você pode até me perguntar, Fernanda, mas quais são as características de uma pessoa abusadora, né? Como é que eu sei que eu tô lidando com uma pessoa abusadora? Bom, primeira coisa, a pessoa te critica muito. Você é 24 horas por dia criticada. Nada que você faz é bom. Nada que você faz é certo, tá sempre errado. A pessoa te corrige o tempo inteiro, mas é aquela coisa assim, não é uma correção, não é uma observação, não é algo de uma pessoa pentelha, não é isso. Sabe aquela pessoa mala? Não, não é isso. A pessoa realmente, ela te critica até no jeito de você ser, né? O jeito de você agir, o jeito de você sentir. Essa é uma outra característica. A pessoa abusadora, ela anula os seus sentimentos, como se aquilo não tivesse importância, como aquilo que você estivesse sentindo não tivesse importância. Então você começa a se sentir sozinha, né? As minhas sensações, elas estão incorretas. Aquilo que eu estou sentindo não é verdadeiro. Em outras palavras, você começa a duvidar de você. Você começa a achar que você é louca, que você é neurótica. Um exemplo, o cara é um traidor compulsivo. É um mentiroso compulsivo. Você começa a entrar numa paranoia, lógico. Você tomou tanta galhada, você já viu tanta coisa, que você não consegue confiar na pessoa. Então, assim, volta e meia, você se pega fazendo o quê? Olhando o celular dele. E aí ele se volta contra você, manipula a situação e fala assim, você é uma louca, você precisa de tratamento, você é uma ciumenta doentia, você está invadindo a minha privacidade. Peraí, mas você deu um motivo, né, meu camarada? Você mentiu, você traiu, você falseou, você foi desleal, você não recuperou a confiança perdida. Então, claro que eu estou reagindo a algo que aconteceu. Eu não sou louca nem neurótica. E a mulher tem uma tendência muito grande a se culpar. Eu sempre falo isso nas consultorias, né, nas terapias. Quando nasce uma mulher, nasce uma culpada. A gente sempre está se culpando por tudo. Então, é muito fácil para uma mulher achar que aquilo está dando errado, ou ele está brigando, ou ele está criticando, ou ele está indo embora, está terminando o relacionamento, porque a culpa é minha. Eu sou errada, eu sou a inadequada da história, né? E essa é uma outra característica também, eternas ameaças. Ele vive ameaçando, porque se você não fizer isso, ou se você fizer tal coisa, ou se você não mudar, eu vou embora. E aí a mulher fica morrendo de medo, porque gosta, não quer perder, né? Afinal, foi tão difícil conseguir aquele um. Então, você não quer perder. Aí você entra em desespero e você começa a se empurrar para dentro. Então, você vive em cima de uma corda bamba. Você tá eternamente ameaçada. Outra coisa que fazem é o silêncio.
Então faz uma cara feia, fica em silêncio, se afasta, fica extremamente frio e não diz o que está acontecendo. E você fica tentando adivinhar. É claro que se a gente for parar para analisar, a gente em algum momento da vida ou das relações, a gente pode ter tido uma característica tóxica. Como ficar em silêncio, como fazer cara feia, como fazer chantagem emocional, que é uma coisa que o abusador faz muito, né? Chantagem emocional. A gente faz também, mas assim, é uma característica, né? Não são todas essas. Normalmente, o que eu tô falando do abusador é um conjunto de características. A gente não pode pegar uma pessoa que fez uma chantagem emocional naquela ocasião, ou uma pessoa que fez um comentário infeliz, porque homem, gente, sem querer criticar homem aqui, mas os homens, eles são meio sem noção. Eles falam coisas muitas vezes que eles não se atentam, de repente, que aquilo que ele tá falando, presta atenção naquilo que você tá falando. Que aquilo, de repente, putz, pode chatear a pessoa, né? Não que eles sejam ingênuos, eles não saibam o que eles estão fazendo, não é isso. Mas, e não só o homem, muitas vezes a gente faz comentário, que a gente fala, puta, teve um dia aqui no canal mesmo, num vídeo, que eu falei, que eu usei a expressão assim, puta programa de índio. Eu lembro, na hora que eu falei isso, eu pensei, putz, eu não devia ter usado isso, essa expressão programa de índio. Porque eu tô falando de índio, eu tô falando que aquilo que é de índio é ruim. E aí uma menina até veio aqui e me corrigiu. Ela falou, Fernanda, você não devia falar assim. E eu falei, é verdade. Na hora, depois que eu falei, é que eu me toquei disso. Então, muitas vezes a gente escapa coisa que sai uma coisa meio robotizada que a gente fala, e que a gente não tem a intenção de ofender, e a gente acaba ofendendo. Então eu não tô falando disso, eu tô falando daquela coisa dolosa, onde a pessoa o tempo inteiro critica, o tempo inteiro ele tenta te puxar pra baixo. Ele mexe com a tua autoestima, ele fala do teu físico, ele fala da sua inteligência, ele faz você se sentir burra, incapaz, inadequada, incompetente, insuficiente, sabe? Critica, não porque a sua celulite, não porque você tá com uma gordurinha aqui, não porque você não devia estar comendo isso. Aonde você vai parar desse jeito? Então, assim, a pessoa tá o tempo inteiro fazendo você se sentir mal. Isso é uma relação abusiva. Então, assim, hoje, nós temos na internet os julgadores de plantão e os profissionais da saúde mental de plantão. Então, assim, tudo virou abusivo, tudo virou tóxico, tudo virou narcisista. Isso não é verdade, né? Ainda bem, ainda bem. Então nós temos que saber separar as coisas para não virar aquela coisa Nutella mimimi. Ai, tudo que... Ai, falou tal coisa. Ah, falou tal coisa. Então, assim, a gente tem que saber ter bom senso, a gente tem que saber analisar, mas a gente também tem que estar muito vivo, para identificar em que tipo de relação eu tô. Será que eu estou sendo culpado o tempo todo por algo que eu não estou fazendo? Será que eu estou sendo criticado em demasia? Será que eu estou duvidando daquilo que eu sou? Da minha autoestima, da minha inteligência, da minha capacidade de discernimento e de visão? São esses questionamentos que você precisa fazer. E não de uma forma superficial, muito menos leviana, mas verdadeira. Tá bom? Um beijo.